Olá, meus queridos. Hoje é quinta-feira, dia 4/5/2023. Hoje é um dia triste para minha pessoa. Vou ter que sair correndo aqui, gravar esse, depois vou gravar o extra e gravar mais 2 vídeos de revelações logo em seguida. E por que dessa pressa? Meu tio faleceu. É o irmão da minha mãe. Só que não é um tio comum. Minha avó teve vários irmãos, minha mãe tem vários irmãos. Ele é um tio especial. Ele tanto é especial que eu coloquei ele no livro. Então quem lê o livro sabe quem que é o tio. É aquele meu tio que foi sócio do meu pai quando meu pai estava vivo. É aquele meu tio que quando eu tinha uns 16 anos, ele me levava para algumas igrejas e a gente saía arrancando capeta para cima e para baixo. Foi um tio que me introduziu na espiritualidade. É um tio que me colocou dentro do carro dele e me fez ter a maior experiência que eu podia ter na minha vida até então. Onde no morro, onde a gente fazia as orações, a grama pegava fogo, assim, ó, ficava toda verde fluorescente. Se a gente parava. Onde a gente fazia, a grama ficava fluorescente, a gente arrancava a grama, jogava sobre a gente, ficava tudo brilhando. Nesse dia, veio umas bolas de fogo, aquelas bolas luminosas, fez os trajetos, saiu e sumiu. Foi algo que não dá para se esquecer. Esse tio foi o que me levou na casa de um amigo, do pastor Paulo. Era um cabeleireiro aqui do bairro. Ele me levou lá e ali eu fui batizado no Espírito Santo. Ali foi onde eu recebi. Então ele foi meu padrinho espiritual. Esse meu tio sofreu demais. Na época, tinha uma pessoa, vou contar isso aqui, que isso aqui não tem nem no livro. Tinha um parente que foi contratado pelo meu pai e pelo meu tio. Estou falando relatos do que eles disseram, né? E que eles acabaram descobrindo. E esse cara era um parente meio distante, não era tão perto. Era perto, mas assim, sabe? Tentaram ajudar ele, contratou a pessoa. E essa pessoa, por cargas d'água, teve que ser mandada embora. E esse cara que foi mandado embora, esse parente, ele pegou e fez uma macumba. Bem brava. Forte. Usou bode, sabe, forte mesmo. Meu pai morreu e ele falou: eu quero que leve o Chico, que chamava meu pai, e que transforme em mendigo o sócio dele, que é esse meu tio. Depois que meu pai morreu, esse meu tio andou como mendigo. Teve um dia que a mulher dele pegou e rasgou, pegou tesoura, ficou louca, porque a mulher tinha, parece que bipolaridade, não sei, tem esses problemas. Ela pegou e cortou todas as roupas dele, ele ficou sem nada de roupa. Aí ele chegou pra mim e falou: nossa, filho, eu não sei o que eu faço. Acabou de acontecer assim, assim, assado. Falei: nossa, tio, tem um monte de roupa que eu preciso trocar. Mentira. Trouxe ele aqui em casa. Peguei um monte de roupa, mas enchi, mas pensa uma sacola assim. Eu peguei o meu guarda-roupa inteirinho, entreguei pra ele. Depois desse dia, eu fui recomprar as coisas. Também não tava sobrando dinheiro, mas fui recomprar. Fui em, tipo, C&A, loja mais baratinha, onde tivesse uma camisa mais baratinha ou uma coisa do gênero.
E ali, a partir daquele momento, minha esposa nunca entendeu por que eu tinha um monte de meia. Minha esposa nunca entendeu por que eu tinha um monte de cueca. Por que eu tinha um monte de camisa que eu nunca uso. Porque se meu tio batesse de novo, eu ia poder dar pra ele tudo de novo. Ele foi uma pessoa muito simples. Ele viveu como um mendigo. Gente, a vida judiou tanto dele, tanto. A gente que estava de fora, a gente sentia, para vocês verem como que era. A gente de fora, a gente sentia. A gente tentava ajudar. E ele falava assim, não precisa. Eu já tenho o que comer, já tá bom. Os filhos na época tinham se afastado, porque ele tinha casado de novo, onde se viu. Graças a Deus, nos últimos anos, nasceu o netinho. E aí ele pôde ficar convivendo mais com os filhos por causa do neto. Pô, os filhos pesam. Sabe da importância de ter um vô. Olha, tio. Ontem eu chorei demais contigo. Eu só pedi uma coisa pra Deus. Porque eu já tô com saudade. Esse choro é de saudade. Eu sei que você vai pro céu. Eu só pedi ontem para que viesse os anjos de Deus e que tocassem as cornetas para a subida dele, para que ele pudesse subir com toda a pompa aos céus. Mal sabe ele o tanto que ele me ajudou para eu estar onde eu estou na espiritualidade, para eu ler a Bíblia como eu li, para eu aprender todas as religiões como eu aprendi, porque ele foi migrando de uma religião para outra e eu ia acompanhando. Ele tinha uma Fiorino e ele fazia vendas de coisinha doce, vendia coisinha, caixa de som, doce. Conforme os amigos dele tinham alguma coisa, ele saía vender. Quantas vezes ele passou aqui, falava assim, Ricardo, você tá aí? Eu falei, tô, tio. Você não quer ir comigo pra cidade e tal? Eu falei, não, tio, eu tava trabalhando. Eu falei, não, tio, vamos sim. Hoje eu tô tranquilo. Mentira. Eu largava tudo e ia. Aí ele pegava o carro. O carrinho dele não tinha maçaneta para abrir vidro. O carro tava tudo, o estofamento do carro todo furado. Sabe quando você chega no posto de gasolina, você fala assim, olha, eu só tenho 10 reais. Ele ia orando, rezando para que o combustível desse para chegar até o lugar onde precisava para voltar. A gente chegava nos lugares e ninguém conseguia perceber que ele estava passando dificuldade, porque ele chegava feliz. Ele chegava sorrindo, brincando, fazendo piada. Esse era o meu tio. Quando ele chegava no lugar, ele perguntava pra mim, filho, você tá com fome? Eu vendo aquela cena, eu falava assim, não, tio. Eu pegava, pra não deixar ele ofensivo, ofendido, eu falava, nossa, deixa eu caminhar aqui que eu não conheço a cidade. Eu ia, caminhava um pouquinho,
buscava um salgadinho, alguma coisa, buscava, trazia lá para ele, falava assim: nossa tio, olha só aqui que eu achei. Aí ele falou: nossa, você arrumou um salgadinho? Arrumei. Aí ele falava: faz 1 ano que eu não almoço. A gente aprende demais da conta com essas coisas. Eu amava demais ele, cara. Putz. E ele me amava porque ele me chamava de filho. E pra gente que perde o pai muito cedo, a gente procura pais. A gente procura um pai aqui, um pai ali, um pai em todos os lugares. A gente vai procurando. Isso é normal, é natural. Mas uma pessoa que sofreu como ele sofreu, assim, e quieto, não falava nada pra ninguém. Ele só queria desabafar um pouquinho, conversar. Ele só queria um pouco de companhia. Ele só queria alguém do lado dele. Ele queria contar os sonhos, só que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo. Ele só queria desabafar. Tio, que Deus te abençoe muito. Que as suas dificuldades se tornem em abundâncias maravilhosas por Deus. Eu serei o seu testemunho, tio, diante de Deus, de tudo que você fez. Eu testemunharei a seu favor, porque eu conheci o seu coração. Ele lá atrás podia não ser tão puro, mas no fim ele se tornou um grande ser, puro e de luz. Que Deus abençoe. Um dos maiores medos que ele tinha era partir depois da mulher dele, porque a mulher dele tinha aposentadoria e ele não, e ele ficava com medo de não ter nem onde morar, onde dormir. Bom, daqui a pouco eu vou no enterro. Vai ser vai ser aqui em Campinas, no cemitério da Aléias. Eu sei o horário que começa o velório. Ainda não definiram o horário do enterro, mas eu queria prestar essa homenagem. Tá aqui, tio, você tá aqui, no meu livro. O cara que me deu a base pra fazer o que eu faço hoje. Se não fosse ele, gente, não teria Ricardo. Se a missão dele foi me moldar, ele fez com primazia. Ai, Deus. Vocês sabem que no fundo, eu tô feliz, eu não tô triste, eu tô com saudade. A minha dor é de ver a dor que ele teve aqui nesse mundo. E quando a gente ia ajudar, ele falava assim: não precisa, tá bom demais, né? Nossa, tá muito bom, eu tô muito feliz. Nossa, como que ele parecia com meu avô. Meu avô era assim. Tava caindo o planeta. Tá tudo bom, filho. Graças a Deus, tá tudo muito bom. Quando eu ficava no escritório, eu ia todo dia no escritório. Ele ficava lá também. Eu não trabalhava no escritório, ele não trabalhava no escritório, nós dois ficávamos no escritório, porque os donos do escritório saíam tudo. Deixava lá com a gente ficava lá. Ah, pode ficar aqui, ficava mexendo com a internet? Pode, fica aí. A gente ficava lá. A gente fazia café, comprava bolachinha de maisena, que ele gostava de maisena, de água e sal não, ele gosta de maisena. E a gente ficava conversando de Bíblia.
Eu ficava tirando dúvidas com ele. Tio, o que você acha? Por que tu fala a Bíblia, fala assim assado? Ele veio e contava por causa disso. Os meus vídeos, eu comecei, quando vocês vêem os vídeos antigos do canal principal, não aqui, era tudo deitadinho assim, era como se eu estivesse falando assim pra baixo, que eu colocava no laptop e o celular ficava me filmando. Ele estava do meu lado. Tá vendo? Bastidores, pra vocês conhecerem um pouquinho. Meus queridos, ontem o dólar caiu um pouquinho, caiu 1,09, voltou para baixo dos R$5, ficou em R$4,99. Isso é muito bom, mas o dólar está se desvalorizando frente ao planeta inteiro. Automaticamente todas as commodities vão querer se readequar em valor em dólar, subindo. Então eu não sei se é tão bom assim ou se não é. Em relação ao planeta, em relação a commodities, porque o dólar está caindo pelo afundamento dos Estados Unidos e não pelo crescimento do Brasil. Eu queria que o dólar caísse pelo crescimento do Brasil e não pelo afundamento dos Estados Unidos. Mas, menos mal, está acontecendo. As bolsas da Alemanha, a bolsa da Alemanha caindo 0,6% hoje, 15.724, um valor bom, mas parece que tem uma energia puxando para baixo. A bolsa de valores aqui do Brasil, ela despencou ontem, e depois ela subiu um pouquinho, e depois ela foi e parou no 0 a 0 praticamente, ficou no menos 0,1, praticamente a mesma coisa, 101.797, que era o que eu tinha comentado, só que hoje provavelmente vai ter uma energia muito grande puxando algumas ações para baixo. Provavelmente nós vamos buscar abaixo de 100 mil, ou bem próximo de 100 mil. Tem hoje e amanhã para acontecer isso daí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois isso preocupa. Infomoney. Banco Central mantém Selic pela sexta vez seguida a 13,75% ao ano. Eles não iam baixar hoje mesmo, mas eu estava esperando que ele anunciasse que poderia começar a cair alguma coisinha. E diz que conjuntura demanda paciência, ou seja, vai cair, mas calma um pouquinho. Copom reafirmou que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas, ou seja, para controlar a inflação, pois o presidente do Banco Central sabe que a inflação é muito mais perigosa do que qualquer outra coisa. Lá nos Estados Unidos, saiu aqui na Infomoney, política monetária dos Estados Unidos, saiu o seguinte: Fed, que é o Banco Central americano, volta a subir taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25 percentual e indica pausa em ciclo de aperto. Agora eles vão pausar um pouquinho, para um pouquinho, os juros tanto que subiu, tá bom, agora vamos ver como é que ficou o resultado do mercado para depois tomar outra decisão. Mas do que a decisão de juros em si, os analistas de mercado estavam de olho no tom do comunicado do Fed e nas falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Só que teve sim alguns solavancos e teve algumas coisas que foi dita. Ontem, as ações de bancos, saiu no Dinheiro Rural, no site do Dinheiro Rural, as ações de bancos desabam nos Estados Unidos e reacendem temor de crise maior. As ações dos bancos, mesmo com o JP Morgan comprando First, continuaram caindo, continuou tendo problemas. Ou seja, os americanos estão percebendo que está tendo um problema generalizado na questão de valores de ações, de valores de banco, do risco dos bancos nos Estados Unidos. Inclusive o próprio Estados Unidos está para ter um calote. E ó, vamos lá. Infomoney. O Tesouro dos Estados Unidos lançará em 2024, ano que vem,
primeiro programa de recompra de títulos desde 2000. Autoridades do departamento indicaram que o programa vai começar pequeno e não vai mudar significativamente o portfólio dos títulos. O que eles vão fazer? Eles fabricaram um monte de dinheiro e eles agora vão começar a recomprar. Só que tem um detalhe. Como que o Tesouro dos Estados Unidos vai recomprar os títulos se ele não tem dinheiro? Como que você compra algo sendo que você não tem o dinheiro? Qual vai ser esse milagre? Como vai fazer esse milagre? Vou recomprar títulos mesmo não tendo dinheiro? E por que o Biden então gerou esse monte de título? Ele explodiu tudo, viu que está errado e agora vai recomprar? Qual é a lógica disso? Não fecha, não bate. Os Estados Unidos fez uma grande erro, que foi querer brincar de comunista, foi querer brincar de esquerda. Porque lá sempre teve o centro-esquerda e centro-direita. Com um pouquinho da parte social, com um pouquinho da parte capitalista, o país sempre cresceu, sempre cresceu. Foi querer sair fora do caminho do meio, ir para uma extrema esquerda e afundar tudo. Infelizmente a gente conhece muito bem isso aqui. E não deveria ser. Deus queira que a gente consiga procurar um caminho do meio e parar com essas coisas de vou para a esquerda, vou para a direita, sumir, jogar fora esse negócio de esquerda e direita. A gente tem que pegar o caminho do meio, sempre, sempre. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e vai. E teve uma notícia meio preocupante. Por quê? Saiu no jornal Reuters. Não presuma que o Fed, que o Banco Central americano, pode proteger a economia dos Estados Unidos de um calote de dívida, diz o Powell. O Powell deixou bem claro que se os Estados Unidos não pagar suas dívidas, o problema é deles. O governo que se vire para resolver isso. Porque eu, Banco Central dos Estados Unidos, não sou o governo dos Estados Unidos. Eu sou uma entidade que produz e fabrica dinheiros para o planeta e não para os Estados Unidos em exclusividade. Ou seja, está descolando do governo, saindo daquela situação do governo e falando, desculpa, mas não vai dar. Isso é preocupante. Isso é um sinal de que a crise que vai ter agora em junho não vai ser simples. Por mais que o Congresso aprove as dívidas dos Estados Unidos, eles vão ter que fazer cortes jamais vistos lá. Vão ser cortes jamais vistos nos Estados Unidos. Quem sabe os Estados Unidos deixa de ter coisas públicas e se torne tudo privado, 100% privado. Tudo caminhará para tal sentido. Tudo está caminhando para tal situação. Veremos as cenas do próximo capítulo. Já aqui no Brasil, pegando o aviãozinho voltando para cá, Infomone. A Petrobras tem baixa de 4,3% na produção total no primeiro trimestre. A produção no pré-sal, por sua vez, alcançou 1,7 milhões de barris por dia no primeiro trimestre de 2023. Volume de 3,8 acima no quarto trimestre de 2022 e 1,2 superior ao primeiro trimestre de 2022. Então, o que aconteceu? Diminuiu, mas ainda está acima. Mas é uma preocupação. Por que diminuiu? Aconteceu alguma coisa gravíssima para diminuir 4,3% na produção? Não é meio estranho? Nós não deveríamos produzir mais e mais e mais para justamente vender para quem precisa e assim por diante? Quanto mais extração, mais rápido nós fizermos, melhor é, porque mais dinheiro entra e mais faz. O que está acontecendo? Será que ninguém quer mais trabalhar lá porque agora tem garantias e não vai ser mandado embora? O que está acontecendo?
Preocupante. Sinais de que a Petrobras vai começar a ruir por dentro. Tudo indica que ela vai começar a ruir por dentro. Agora, qual vai ser a proporção? Não sei. Eu só sei que são sinais que a espiritualidade nos passa que a gente tem que ficar de olho, certo? Porque aqui, antes de mais nada, é um canal espiritual. Infomoney. Em derrota para Lula, Câmara aprova projeto que derruba parte de decretos do saneamento. O pessoal fala como se fosse uma guerra, o Congresso. Ai, o governo foi derrotado. Ai, nós vencemos o governo. Não, o governo venceu a gente. Gente, isso aí não existe. Sempre vai ter mudanças. Sempre o governo vai mandar alguma coisa e o Congresso vai alterar. No arcabouço vai ser as mudanças. No projeto da PL News, do fake lá, vai ter as mudanças. E é assim que funciona. As pessoas precisam parar de ficar brigando. É coisa feia isso. É feio. Feio, feio, feio. Assim espero que aconteça. E para a gente encerrar, ontem teve uma muvuca com o ex-presidente da República, saiu aqui no jornal RFI. Operação da Polícia Federal que apreendeu o celular de Bolsonaro reverte ânimo político em Brasília e irrita bolsonaristas. Do nada, o Alexandre de Moraes pegou e falou, olha, vai lá e faz isso aqui, está autorizado a Polícia Federal fazer isso, isso, isso. Busca apreensão, fazer tal coisa. Isso porque a PGR falou, olha, eu acho que não é muito bom, não. E aí fez-se uma coisa como essa. Gente, pode ser correto o que foi feito. Pode ser até muito bom ter feito o que foi feito. Porque é o que tem que fazer, tem que tirar as dúvidas, resolver tudo. Só que eu vou falar uma coisa para você. Quando se transforma uma coisa desse tamanho aqui em um circo monstruoso, até mesmo pelo direito e pela liberdade da pessoa de fazer a escolha que quer, até mesmo porque eles estão fazendo isso para justificar a questão do fake news. Por quê? Porque uma pessoa que estava no estado de presidente da República, ele pegou e falou, eu li a bula e eu não quero. Eu fiz isso aqui, mas é um direito dele. Como é um direito de outra pessoa, fala assim, mas eu quero. Como é o direito da outra pessoa, fala assim, eu quero estudar mais um pouco. Eu quero, mas não quero. Espera um pouquinho. Eu quero que espere um pouquinho. As pessoas não estão tendo mais esse direito de pegar e falar, eu quero isso, eu não quero, eu vou esperar um pouquinho, eu vou estudar aqui, eu vou tirar minhas dúvidas, porque eu estou com dúvida. O que está acontecendo está sendo simplesmente, ninguém pode falar mais nada, e se ninguém fala mais nada, só tiver uma versão, você não tem como fazer contraponto. E se você não tem contraponto, o que falarem para você é obrigado a engolir. Isso pode levar a gente para um buraco muito feio, para um caminho muito tenebroso. Nada bom, nada sadio. Eu fico um pouco preocupado com essas coisas, mas precisamos rezar e fazendo pressão. A pressão eu estou fazendo dentro do partido. Já ganhei alguns líderes lá apoiando a mesma coisa. Vou com o meu jeitinho, falo, nossa gente, o pessoal tá ficando no manicômio, onde se viu, tal, o pessoal tá radicalizando. Por que a gente não faz isso? Precisa propor isso, precisa propor aquilo. Porque também não pode negar por negar. Você tem que dar soluções, saídas. Agora, fazer isso que fizeram com o presidente da República ficou muito translúcido que é uma perseguição. Mas ele fez errado, ótimo, mas não do jeito que está fazendo. Para que fazer desse jeito? Vai lá, entra na casa dele, prende, faz isso aqui. Gente, não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas, ao mesmo tempo, pode. Tanto pode que fez. O que eu estou falando é não pode socialmente dizendo. Porque isso gera energia, de novo, contrária. É a energia começar a baixar, eles vêm e tacam fogo na lenha, no fogareiro. É a lenha baixar e toca mais lenha na fogueira. Por quê? Estão querendo o quê?
radicalismo para justificar a outra parte, voltar a ter luta, eu sou daqui, eu sou dali, você é de lá, eu sou daqui, eu sou de lá, isso não dá certo. Que Deus abençoe a todos. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Vou me despedir do meu tio. Namastê. Já despedi ontem, mas eu vou lá para ver a imagem dele numa última vez. Que Deus abençoe muito, viu, gente? Namastê. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.